é relatado biblicamente. E como que Jesus aparece no tempo? Veja lá, se nós pegamos, por exemplo, o Evangelho de Mateus, que é o que retrata isto, a origem de Jesus, para mostrar o nascimento de Jesus antropologicamente, a encarnação do verbo, quer dizer, quando o verbo de Deus se tornou carne. Ontem lá na igreja, na catedral está escrito lá, o verbo se fez carne. O que quer dizer isso? O senhor vai explicar. Só, o verbo se fez carne. Aqui está. Evangelho de Mateus, já no capítulo 1, os versículos de 18 até o 25. Veja lá que a origem humana de Jesus, divino-humana de Jesus, né? Mas o Jesus que aparece no tempo, e diz assim: a origem de Jesus, o Messias, foi assim. Veja lá. Mas nós já vimos que a palavra, o verbo estava, a palavra era Deus, estava em Deus. Nós vimos também que chegou no tempo, depois de Deus enviar os profetas, chegou o tempo que Jesus enviou. Aqui está o fato. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, e dá para entender o que significa isto, antes de viverem juntos, porque viver junto hoje é uma coisa muito comum entre nós, mas naquele tempo não era assim. Dá para imaginar os casamentos como eram, né? A noiva, que mal via o noivo e só se encontravam praticamente no dia do casamento. Antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Então veja, o que está fazendo a cena? A terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo engravida Maria. Então veja só. José, o seu noivo, era um homem justo. E agora as consequências disso. O que quer dizer justo nesse contexto? Justo quer dizer um homem honesto, um homem que seguia as normas, as orientações, tanto na dimensão religiosa, porque era um homem de fé, que vivia na sinagoga, quanto na sua orientação legal também do seu tempo. Mas, gente, só um minuto. Qual era isso aí é a concepção de Jesus. Qual era a religião da época? A religião era o judaísmo. Eram todos judeus. Todos Maria, José, isso, todos eram judeus. Entendi. Isso. Certo. Porque o cristianismo brota, é uma decorrência natural do judaísmo. Os judeus acreditam em Deus também, né? Claro. Em Deus. Claro, em todas as promessas, tudo isso. A única diferença é que para eles Jesus não é o Messias. Isto, certo. Exato. Aí veja só, José que era justo, não querendo denunciar Maria, e aqui já demonstra que é um homem justo, um homem sério, um homem que respeita. Queria expor ela. Não quis expor. E pensava em deixá-la, sem ninguém saber. Olha a justeza, a seriedade e a honestidade de José. Agora veja só. Enquanto José pensava nisso, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, porque ele é da descendência de Davi, do qual deveria vir o Messias, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Então veja lá. Aí ele continua: ela dará à luz um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele vai salvar seu povo dos seus pecados. Entendo. Olha aqui, o diálogo entre o anjo e José a respeito de Maria, da situação de Maria. No começo José tinha desconfiado de Maria, seria grosso modo isso. Na nossa linguagem imperfeita, é isto. Isso. E eu pergunto também, qual o homem, qual o jovem que, tendo sua namorada e havendo grávida, não vai colocar uma série de interrogações? A não ser que ele fosse ingênuo demais, que não é o caso de José. Aí olha só, aí o narrador continua: tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelos profetas. Está vendo que retoma aquela história do Hebreus, da carta aos Hebreus, que antes falou pelos profetas e etc. Vejam o que está escrito: a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. Por que essa diferença? Jesus e Emanuel? Por quê? Porque é a mesma coisa. Emanuel é uma linguagem hebraica. É o mesmo sentido, entendeu? Jesus é aquele que se encarna, Emanuel quer dizer Deus está conosco. Entendi. E esse Deus se torna carne. Aí ele conclui, que quer dizer Deus está conosco. Quando José acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Levou Maria para casa
E sem ter relações com ela, Maria deu à luz um filho. E José lhe deu o nome de Jesus. Emanuel, Deus conosco. Tá vendo? Isso aqui é o fato histórico. Mas isso aqui é uma história... Bom, é como você... Quem está contando isso? Qual é o evangelho? O evangelista Mateus. Esse é Mateus. Mateus, no capítulo 1, versículos 18 a 25. Aí alguém pode dizer, não, mas isso é uma história da Bíblia. Bom, claro que é uma história da Bíblia. Agora, se você não acredita na Bíblia, isso é outra coisa, isso é um problema teu. Uhum. É a mesma coisa de alguém, que hoje, não sei se lá fora ainda o céu está nublado, mas alguém que, desconhecendo o fenômeno da nuvem, diz, eu não acredito no sol porque eu não o vejo. O sol não existe. Não, não é que o sol não existe, é que você desconhece o fenômeno da nuvem. É só você estudar o que é uma nuvem, como que ela passando na frente do sol, ela encobre, inclusive, um pouco a claridade, você vai descobrir a verdade. É a mesma coisa de alguém que diz, mas eu não acredito. Isso é um problema teu, não é meu. Certo. Então, pra gente continuar aqui, por último a gente fala da salvação. Estamos falando da vida de Jesus já. Jesus é a salvação. Certo. Nascimento, ele nasce em Belém. Veja aqui. Em Belém, da Belém, Judéia. Belém é uma cidade. Isso, uma cidade pequena na época. E que fala Galileia? Por que ele é Galileu? Galileia era a região. Estado. Isso, o estado. Por exemplo, vamos comparando mal. Cáceres, Mato Grosso. O estado do Mato Grosso e o país, Brasil. O país seria qual lá? Isso. Judéia era a região toda. Galileia era esta região específica. E Nazaré, a cidade. Essa região é Jerusalém hoje? A grande região de Jerusalém. Certo. Hoje modificou toda Sim. a configuração geográfica. Mas seria etc. ali. Isso. Então Jesus, perguntaram isso para perguntar para o senhor. Jesus, ele aparentemente, ele deveria ser uma pessoa aparentemente mais ligada aos árabes, assim. Com a característica árabe. Características de José, de Maria. Aqui nós temos uma configuração um pouco diferente, que não é fácil falar isso, mas é verdade. O mundo ocidental pintou um Jesus que aparece nas imagens, um Jesus que branco. É um Jesus loiro, de olhos azuis, cabelo... Isso não é a característica de Jesus. Jesus não é isso. Isso é uma imagem que nós temos a partir da nossa cultura. Uhum. Agora, tem um sentido, se observamos, por exemplo, depois nas expressões, nas aparições da mãe de Jesus na história. A mãe de Jesus, por exemplo, aparece com as características de cada povo. Por exemplo, quando ela se revelou na França, ela aparece com as características da mulher francesa, na Europa. Quando ela aparece, por exemplo, no México, em Guadalupe, ela não aparece com as características da mulher europeia, loira, de olho azul. Ela aparece com as características indígenas. Você está falando das imagens de Nossa Senhora. Para poder retomar esta questão do rosto de Jesus, a figura humana de Jesus. Certo. Quando Maria aparece no Brasil, em Aparecida, ela não aparece nem com as características da mulher europeia e nem com as características da mulher indígena em Guadalupe. Ela aparece com as características da mulher negra. Do povo negro que estava pedindo socorro. Tá vendo? Por quê? Porque teologicamente a mãe tem a cara do filho. Ela ama o filho com as características que ele tem. Por isso que cada lugar é de um jeito. Isso, exatamente. Então, esse Jesus europeu, ou europeizado, loiro, de olhos azuis. É só uma ficção. Isso é uma reflexão do Jesus ocidental, o Jesus da nossa cultura. Tá voltando. Ele Jesus... nasce em Belém, na Galileia. Aí ele foge, ele pequenininho já vai